Muito bem, nobres quelônios, nerds malditos, habitantes do multiverso. Eu estou de volta e dessa vez eu vou falar um pouquinho pra vocês do Richard Matheson e o seu livro Eu Sou a Lenda. Bom, antes de falar um pouco do autor e da história do livro, eu vou falar um pouquinho dessa edição que eu tenho em mãos. Lançada pela editora Aleph, é uma edição em capa dura, com um projeto gráfico muito bonito, um acabamento impecável. Eu sei que o mais importante num livro é o seu conteúdo, mas edições caprichadas como essa me chamam muito a atenção e só fazem crescer o meu apego que eu tenho pelas edições físicas. Essa não é a primeira tradução do livro no Brasil. Nos anos 80, a editora Francisco Alves trouxe o livro no Brasil sob o título de A Última Esperança da Terra, com uma capa ilustrada que era típica da sua série Mestres do Horror e da Fantasia. A mudança do título foi um ato muito infeliz, já que o título original é muito importante ali para a história. Os caras devem ter percebido isso porque numa segunda prensagem eles voltaram com o título original. Tivemos também por aqui uma edição pela editora Novo Século, com a capa que remete ao filme de 2007 com Will Smith. Essa edição da editora Novo Século parece que vem com 10 contos extras do Richard Matheson, o que é deveras interessante. Uma versão em quadrinhos da obra também apareceu por aqui, lançado pela editora Devir. Parece que essa adaptação em quadrinhos é muito fiel ao livro e pelo que eu pude ver das ilustrações, as ilustrações são muito bacanas, combinam muito bem com o clima do livro, o que me faz aí desejar essa HQ com uma certa ânsia. Essa edição da editora Aleph vem com 2 extras muito bacanas, um deles é uma crítica chamada Apocalipse Vampiro, uma crítica biocultural de Eu Sou a Lenda, escrita por um professor de uma universidade da Dinamarca. É uma crítica muito bacana, ela aborda pontos muito interessantes sobre a história e também vem com uma conversa com Richard Matheson, o autor de Eu Sou a Lenda, que é uma entrevista concedida à Toy Forge e publicada em dezembro de 2007. Apesar de curta, a entrevista é muito bacana, o autor aborda principalmente as adaptações cinematográficas de sua obra. Essa edição tem o preço oficial de R$ 44,90, mas assim como diversos outros livros, é fácil encontrar ele aí nas grandes lojas virtuais por um preço mais camarada. Bom, falando agora um pouco do Richard Matheson, ele foi um escritor americano que faleceu em 2013 aos 87 anos de idade. Seus primeiros trabalhos foram publicados na Magazine of Fantasy and Science em 1950, uma revista especializada em contos de fantasia, terror e sci-fi, muito popular na época. Ele escreveu cerca de 28 romances e mais de 50 contos. Diversas de suas obras foram adaptadas para o cinema e para a TV. Para citar aqui as mais conhecidas, Amor Além da Vida, Em Algum Lugar do Passado, Hell House, A Casa da Noite Eterna, O Incrível Homem que Encolheu e nada menos do que 3 versões de Eu Sou a Lenda. A primeira, O Último Homem sobre a Terra, de 1964 com Vincent Price. A segunda, The Omega Man, conhecida aqui no Brasil como A Última Esperança da Terra, de 1971, com Charlton Heston. E a última, Eu Sou a Lenda, de 2007, com Will Smith. O Richard Matheson também foi um roteirista proeminente, é só dar uma pesquisada rápida no IMDb para ver diversas de suas colaborações no cinema e na TV. É dele o roteiro do Encurralado, um dos primeiros trabalhos do Spielberg. Ele também roteirizou diversos episódios da série Twilight Zone, que é conhecida aqui no Brasil como Além da Imaginação, inclusive o episódio clássico de 1963 chamado A 20 Mil Pés, que teve uma nova versão filmada em 1983 no Twilight Zone The Movie, que foi lançada aqui no Brasil como No Limite da Realidade, que é uma produção do Spielberg que traz 4 grandes diretores aí, o John Landis, o Joe Dante, o George Miller e o próprio Spielberg. Bom, falando agora sobre o livro Eu Sou a Lenda, ele é o terceiro romance do autor, provavelmente seu livro mais conhecido. Ele é considerado um dos responsáveis pela transição do terror gótico fantástico para um terror moderno e mais urbano. É também uma das primeiras histórias a abordar a figura do vampiro não como uma criatura sobrenatural, mas como uma pessoa infectada por uma doença, um micro-organismo, e possivelmente o primeiro a descrever um apocalipse vampiro. A obra teve forte influência nas histórias de zumbis modernas,
tanto que o diretor George Romero aponta o Eu Sou a Lenda como a sua principal inspiração na criação do seu clássico A Noite dos Mortos-Vivos. O livro transita entre a ficção científica e o terror e conta a história de Robert Neville, que possivelmente é o último homem sobre a Terra após uma pandemia que exterminou boa parte da população e transformou o resto em vampiros. Apesar da figura do vampiro como predador, a história não tem como foco esse elemento de predador e presa. O vampiro é quase como um elemento secundário na história. O foco está mesmo ali no isolamento, na solidão e na necessidade de contato humano do protagonista. É como se o autor tivesse pegado o clichê ali do nenhum homem é uma ilha e transformado isso numa história apocalíptica. A solidão do personagem passa por algumas fases na história, desde a sua necessidade sexual, a busca pelo entendimento da doença do vampiro, uma aparente resignação, mas por trás de tudo isso tem sempre ali a necessidade do protagonista por companhia, né? E dentro desse contexto tem um capítulo no livro muito legal, onde o Robert Neville ele encontra um cachorro vagando pela rua e ele gasta ali um tremendo esforço e um tempo tentando se aproximar desse animal. É um capítulo que me chamou muita atenção, ele me impressionou bastante, com certeza é um dos capítulos mais incríveis do livro. O livro também aborda, de certa maneira, a questão da solidão em meio à multidão. Há um flashback que mostra o Robert Neville totalmente deslocado no meio de uma tenda cercado por fanáticos religiosos, no auge da pandemia, pouco antes da desolação total ali. Tem também a questão da relação dos vampiros que o atormentam todas as noites, onde ele fica divagando que se não fosse pela doença, aquelas seriam pessoas normais. Tem o agravante de que um dos vampiros que o atormentam foi um dos seus vizinhos e o cara vem sempre acompanhado de vampiras que ficam se insinuando para ele, tornando a sua solidão um processo muito mais difícil, muito mais doloroso. Um dos pontos mais interessantes do livro é a sua abordagem científica do mito do vampiro. Na história, uma bactéria seria responsável por transformar as pessoas, alterando seu comportamento, gerando ali a sede de sangue. Esse micro-organismo ele seria sensível à radiação da luz solar. O alho teria um efeito químico sobre esses vampiros. As cruzes e os objetos religiosos teriam um efeito meramente psicológico nos infectados. É interessante citar também que no universo do livro, antes dessa pandemia, houve uma grande guerra onde bombas foram detonadas, gerando assim tempestades de areia e infestações de insetos. E há um flashback que mostra o Robert Neville divagando com a sua esposa se essas não seriam as causas da doença do vampiro. Sem dar spoilers aqui, eu gostaria de dizer que o final da história é construído de forma fantástica e com certeza é um dos melhores finais que eu já li num livro. Se você assistiu o filme de 2007 com Will Smith, sabe que a produção só pegou o elemento principal ali da obra. A sua história e principalmente a sua abordagem difere muito da do livro. Eu não pretendo aqui fazer uma crítica do filme, mas o que eu posso dizer é que o livro é infinitamente melhor do que a produção cinematográfica. God didn't do this. We did. No! I can fix this! Let me save you! I am legend. Eu não assisti as outras duas adaptações para o cinema, mas parece que a primeira, O Último Homem sobre a Terra, de 1954, é a mais próxima do livro, mas nas palavras do Richard Matheson, foi um equívoco a escalação do Vincent Price para o papel, porque ele não captou a ideia do livro. I was sent to keep you here until they come. To kill me. Já a segunda adaptação, The Omega Man, de 1971, com Charlton Heston, parece ter se distanciado muito da obra original, o que acabou também não agradando o autor. The last man on Earth lives in a fortress. Discovered that. How does that grab you, Caesar? The last man on Earth always carries an automatic weapon.
the last man on Earth is hunting. Because the last man on Earth is not alone. Charlton Heston, Rosalind... É isso aí, galera, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de dar um like no vídeo. Não se esqueçam também de assinar aí o canal do Tartaruga Cósmica. E eu peço para vocês que assistiram que façam comentários do vídeo para que eu possa ir melhorando aí as produções futuras, beleza? É isso aí, galera, valeu e até a próxima.